Agora deu, né? Beleza. Então, vou começar a gravar. Então, a gente vai fazer hoje, na verdade, eu vou começar as duas partes. Sistemas ideais e sistemas reais. Não é muito difícil um sistema real, simplesmente vocês se lembram de gases ideais, né? Eu acredito, né? Então, vamos passar rapidamente por isso. Não sei se se lembram de gases reais, gases ideais. Reais, eu acredito que vocês não fizeram antes, né? Mas não tem conceitos muito diferentes do que a gente faz aqui. Na verdade, vocês vão lidar com ele de um jeito mais complexo em termodinâmica. Aqui a gente vai ver as bases, são coisas simples, na verdade, não é muita diferença. A gente vai ver misturas e pressão parcial, e esses balanços envolvendo gases ideais eu vou colocar no LER, tá? No LER vai ficar simplesmente agora a gente tem uma corrente e, por exemplo, a gente gostaria de saber o volume, por exemplo. Você calcula as mols e simplesmente você pode calcular o volume. Então, é bem simples, não é nada demais, né? Beleza. Eu vou passar rapidamente, que eu faço sempre a recapitulação, mas qualquer coisa vocês me avisem, tá? Agora a gente simplesmente está trabalhando com gases ideais. Os gases ideais simplesmente porque quando a gente faz um balanço, a gente não trabalha com volume. Lembram que eu falei? Normalmente, quando a gente tem um sistema ideal, a gente tem uma situação física e a gente tem um modelo. Não sei se eu já falei isso aqui nesta aula, né? Mas, por exemplo, os gases podem ser muito complexos. Mas, às vezes, dependendo do que a gente precisa, a gente pode ter um modelo mais simplificado e fazer bem o trabalho. Então, eu coloquei este exemplo aqui, desse seria um mapa, né? E este aqui, um mapa mais dos tubos de trem, né? Ou seja, o metrô, este é o mapa do metrô, e este, por exemplo, este modelo é muito melhor se a gente precisa, por exemplo, encontrar um lugar para... Se a gente, por exemplo, precisa encontrar uma parada para descer, né? Ou se a gente quer uma conexão. Então, aqui você vê de um jeito mais legal as conexões. Aqui você poderia ver as conexões também, mas não é muito legal, né? Você se perde de tanta informação que tem. Mas, por exemplo, se eu preciso medir uma distância, este aqui não vai ser suficiente, porque ele não está a escala, ele está otimizado para me mostrar a conectividade. Se eu preciso medir uma distância, opa, este seria melhor, né? Este aqui. Então, dependendo do que a gente precisa fazer, a gente precisa um modelo para resolver. Então, um modelo ideal, simplesmente um modelo simplificado. Eu simplesmente tenho algumas coisas que não se consideram. Por exemplo, todas essas equações de física que vocês trabalharam, em física 1, por exemplo, de movimento, tudo isso tem que ser ajustado pela velocidade da luz, né? Que é a referência, se a gente estivesse sendo rigoroso. Mas como a gente não está se mexendo, ou seja, a gente não tem uma velocidade, está muito longe da velocidade da luz, a gente não precisa fazer essas correções. Então, às vezes, quando a gente também está trabalhando com gases, e a gente tem pressões que são atmosféricas baixas, a gente poderia considerar que é um gás ideal, simplesmente porque a gente tem umas considerações que as forças intermoleculares não são tão fortes, simplesmente a gente não tem forças, tá? Então, por exemplo, se você tem uma coisa como uma pressão alta, as moléculas vão interagir mais, né? Então, enquanto você está mais perto da pressão atmosférica, você vai ter essa consideração de que as forças intermoleculares não existem. Ou seja, elas existem, mas você não está considerando elas, tá? Então, essa seria a grande diferença. Quando a gente vai fazer alguma correção, a gente tem que considerar essas forças. E acabou. E tem vários modelos, eu vou lhes mostrar alguns.
Tá? Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo misturas, eu falei que normalmente a gente tinha que fazer em massa, porque a massa 1, a massa 1 mais a massa 2 é igual à massa total, né, que eu estava colocando aqui. Está entrando aqui uma massa 1, está entrando aqui uma massa 2, e aqui isso aí é uma massa M, né, quando a gente faz uma mistura. Esse é o princípio que a gente parte para fazer esses balanços materiais, esses balanços de massa que a gente já fez aqui. Mas não sempre ocorre o mesmo quando a gente está fazendo isso com volume, tá? Quando os volumes são da mesma coisa, não há problema porque não há uma interação entre as moléculas. Mas, às vezes, a gente não pode considerar essa situação, a gente tem que considerar este volume da mistura. Por exemplo, se eu coloco 50 ml de água e 50 ml de etanol, quanto volume eu vou ter no final? Este volume aqui da mistura, ele vai ser negativo, ele vai ter uma contração, então vai ser 97 alguma coisa, tá? Por quê? Porque o espaço está, vamos dizer que o espaço está ocupado assim por algumas moléculas e pode ser que, como ela pode vir a ocupar esse espaço, ela pode entrar dentro das outras coisas e ter um volume de mistura. Então você pode ter um volume menor ou um volume maior. Então, sempre que você faz um balanço, para você ter certeza, você não faz em volume, você faz em massa. Que se você coloca 50 gramas de água e 50 gramas de etanol, no final, não importa o que aconteça, você vai ter 100 gramas de uma mistura, tá? Então, sempre por isso a gente está indo atrás da massa. É muito mais simples e porque ela se conserva, o volume não. A gente tem que considerar esse volume de mistura. Bom, aqui eu coloquei o exemplo que eu falei aqui, né? E em gases ideais, simplesmente as interações com moléculas não existem. Então, por isso a gente, quando a densidade dos gases se baixa em comparação com os líquidos e sólidos, então a gente não vai ter essa interação grande. Por isso a gente aqui pode considerar mais facilmente isso, tá? Então, vocês se lembram disso, né? Você pode escrever ela desta forma. Aqui, quando ela se escreve desta forma, simplesmente tem um volume. Vou colocar em outra cor, para que fique mais destacado. Aqui, desta forma, simplesmente você escreve volume sobre mol e o volume molar, né? Por isso desaparece o N. Veja só que aqui é V com um chapéu. Seria o volume molar. E a gente sempre escreve essa equação como PV igual a RT. Esse aqui seria aqui, a pressão do sistema. Qual pressão? A pressão absoluta, não a manométrica. Normalmente, quando você mede a manométrica. Então, é absoluta. Então, pressão absoluta. Eu vou colocar isso aqui, para vocês se lembrarem. Mas isso não é nada novo, né? Vocês já fizeram, até cansaram de fazer isso no ensino médio, imagina. Pressão absoluta. Este aqui é o volume, certo? Esse aqui são as mol. Esse aqui é a constante dos gases. Qual é a constante dos gases? Aqui está em diferentes unidades, tá? Então, se você precisa ela, pode tirar ela daqui ou busca simplesmente na Wikipedia constante dos gases ideais e você vai encontrar ela. É bem simples, tá? Ela é uma constante, então ela sempre é a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem a temperatura. Então, a temperatura em que escala? Absoluta. Temperatura em escala absoluta, ou seja, seria Kelvin. E se a gente está se a gente está em unidades imperiais, por exemplo, seria em que escala? Rankine, né? A gente não pode usar Fahrenheit, a gente teria que usar a escala Rankine.
Não sei se se lembram disso também de gaseosidades quando fizeram. Acho que vocês fazem uma parte de gaseosidades também no início do curso de engenharia aqui, né? Vocês fazem química geral, uma coisa do tipo. Então, você tem que usar ali graus ranking se estão com unidades do sistema de engenharia americano ou imperial, tá? Então, aqui seria Kelvin ou ranking. Fechou? Agora, pense nesta equação. Simplesmente, e pense nesta figura que eu tenho aqui. Eu tenho PV igual a NT. Que já me falaram que vocês falam, padre que voa no retorno à Terra, alguma coisa assim. Bom, você pode aprender como quiser. Mas, veja só que se eu divido, eu vou pegar esta equação e vou dividir dos dois lados por NRT. O que acontece? Simplesmente aqui vai ficar 1. E aqui fica PV igual a NRT. Se isso aqui é certo, ele é um gás ideal. E ele vai ser sempre para, se eu grafico NRT, PV contra NRT, eu vou ter uma linha reta. Porque sempre vai ser 1, tá? Isso sempre vai ser 1. Mas eu também poderia colocar que PV sobre NRT é igual a C. Então, quando C é igual a 1, simplesmente um gás ideal. Se ele é diferente que 1, é porque tem alguma interação. Esse é um dos princípios que a gente usa para usar algumas tabelas, alguns gráficos, para a gente ajustar e usar a equação dos gases ideais, mas a gente corrige ela. Simplesmente a gente escreve outro C para se ajustar à realidade, para ajustar a temperatura e a pressão e o comportamento do gás, tá? Então, essa seria a forma mais simples de a gente ajustar os gases ideais. Alguma pergunta? Tudo tranquilo, beleza. Agora, tem esses exemplos, eu não pensei em fazer eles aqui, porque são muito simples, mas eu posso fazer, se vocês acharem que precisam, vocês têm que me falar. Seria, por exemplo, calcular o volume molar de um gás ideal a condições de normais de temperatura e pressão, que são chamadas de condições CNTP. E eu coloquei elas aqui por se vocês não conhecem elas. Elas mudaram há uns anos. Antes era aqui 101 kPa, porque as condições CNTP eram uma atmosfera, mas elas foram mudadas para 100 kPa para ser um pouco mais rigorosos, né? Mas esta aqui sim continua sendo a temperatura de padrão, né? 273,15 Kelvin. Aqui seria simplesmente para calcular o volume de gás ideal, tá? Aqui seria, por exemplo, a densidade de gás ideal quando a gente tem duas situações, tipo, tem alguma condição, uma temperatura e a outra, e o volume, e calcular aqui nessa terceira, calcular o volume em metros cúbicos ocupado por 40 kg de CO2, tá? Então, vocês poderiam fazer facilmente esses pontos, ou precisam que faça algum deles, para se lembrar. Se não falam, eu acredito que então está tudo certo, né? Então, posso passar por aí. Vou fazer só lembrando alguma coisa, seria, por exemplo, lembrem que, talvez vocês não se lembram, mas você tem esta equação, né? PV. Se você tem, simplesmente usa PV, você divide dos dois lados por NT, você teria PNT igual a R, certo? Porque aqui fica, você tira o NT. Então, veja que PV sobre NT é uma constante. Então, se você tem um sistema, estrategicamente, por exemplo, você pode ver, a partir de um estado e de outro estado, encontrar alguma resposta. E um estado está escrito por as variáveis de estado, né? Volume, temperatura e pressão.
Normalmente as equações, vocês vão ver isso em fenômeno de transporte, quase todas as equações se escrevem por, a maioria se escrevem por um potencial, ou seja, você tem algum gradiente, alguma mudança, e essa mudança você tenta deixar em variáveis de estado. Aqui isso se chama equações de estado porque ela descreve, a partir dessas propriedades, a gente pode encontrar o que acontece em diferentes pontos do sistema. A partir de outros estados, a gente encontra outros, né? Então, por exemplo, se eu sei que, sei lá, eu aumentei a temperatura, mas eu conheço o que acontece na temperatura 1. Então, por exemplo, eu poderia escrever como isto aqui igual a uma constante, eu poderia colocar um número em cada uma das variáveis, eu poderia colocar, por exemplo, P1, pressão, volume 1 por N1, T1, igual a 2, 2, 2, 2. Normalmente a massa não muda, né? Então, a rigor, esses seriam iguais. Então, o que a gente pode normalmente usar, a gente usa bastante para problemas que têm a ver com diferentes situações de gases. A gente pode usar uma coisa deste tipo. Eu acredito que você se lembre também. Se você tem temperatura constante, então, se você tem temperatura constante, então, vamos lá, a gente tem esta equação. Aqui, então, vamos lá, você tem um processo, você, por exemplo, está mudando a pressão e o volume, você tem um processo isotérmico. Isotérmico, simplesmente você mudou de um estado a outro, mas você não mudou a temperatura. Isotérmico quer dizer que T1 igual a T2. Então, simplesmente você pode usar PV1 igual a P2V2. Por quê? Porque T1 e T2 seriam iguais. Então, você simplesmente pode eliminar daqui. Beleza? Assim. Você pode eliminar os dois. Beleza? Você pode ter um processo, por exemplo, isobárico. Então, quando você tem um processo isobárico, você muda alguma coisa ao sistema, mas você não mudou do estado 1 para o estado 2, você não mudou a pressão. Então, isso significa que P1 é igual a P2. Então, você poderia escrever aqui B1 igual a B2 sobre P1 sobre P2. Perfeito. E do mesmo jeito, a gente pode ter um processo isocórico, que é simplesmente a gente mudou do estado 1 ao estado 2 sem mudar o volume. Então, aqui significa simplesmente que o volume 1 é igual ao volume 2. Então, eu poderia usar a equação P1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. E fechou, gente. Então, por exemplo, eu sei qual é o volume e a temperatura em um estado e a temperatura no outro. Eu já poderia saber a pressão, se eu estou considerando que é um gás ideal, tá? Isso aqui só funciona se é gás ideal. Perfeito? Se o gás é não ideal, então, se o gás é não ideal, você tem PV sobre N RT igual a C. Se fosse gás ideal, esse C seria igual a 1. Mas se não, a gente tem que encontrar esse C. Onde a gente encontra esse C? A gente pode encontrar a partir de tabelas. O fator de compressibilidade, tá? Você pode encontrar com tabelado ele facilmente. E eu posso, agora eu vou mostrar um exemplo como você faz isso, tá? É bem simples. E, por exemplo, outra coisa, por exemplo, a densidade. A densidade é a única parte, por exemplo, se eu tenho o gás ideal, por exemplo, se eu tenho o gás ideal, eu posso
eu posso simplesmente, deixa aqui. Se eu tenho gás ideal, eu poderia, simplesmente eu tenho PV igual a nRT igual a 1, né? Eu tenho isso. Eu posso também escrever ela como PV, que seria o que a gente tinha inicialmente. E eu poderia, por exemplo, dizer, olha, as mol por o peso molecular seria igual a massa, né? O peso molecular de quê? De alguma substância aí. Então, eu poderia simplesmente escrever isso aqui como a massa de algum componente I, por exemplo, aqui estou falando de CO2, por exemplo. Se eu já sei que é CO2, eu poderia colocar o peso molecular ali e facilmente calcular, por exemplo, a massa, ou poderia calcular a densidade. Então, se eu tenho isso aí, simplesmente seria, eu posso colocar MIRT, vamos a colocar a coisa inteira, né? PV igual a, aqui seria, simplesmente eu vou colocar esta equação aqui, então simplesmente seria MI, mas eu teria que colocar sobre peso molecular I, certo? E aqui simplesmente R. Perfeito? Ali a gente já poderia escrever dessa forma. Ou também, por exemplo, sei lá, eu quero a densidade. Então eu posso escrever em termos de densidade. Lembrem que a densidade está definida como a massa sobre o volume, né? Aqui está o volume. Então simplesmente eu posso colocar essa equação aqui e escrever P igual a ρ de I sobre peso molecular de I vezes RT. Certo? Então, ali já poderia entrar a densidade dentro do pacote. Estes exercícios são muito simples, tá? Então, vocês poderiam facilmente fazer eles ali, e outras vezes sempre, mas esses são muito simples, só usa essas equações e vocês vão lembrar realmente rápido como é, tá? Quando você usa misturas de gases ideais, que seria o seguinte tema, que a gente tem, ou seja, se as forças moleculares são fracas, então a gente pode assumir uma mistura ideal. Isso aqui é mais fácil quando a gente está em pressões perto da pressão atmosférica, tá? Quando você aumenta muito a pressão, isso já dificilmente vai se cumprir, porque as forças intermoleculares vão ser muito mais altas e você vai ter que considerar outros efeitos. Então, simplesmente, cada componente do gás terá uma pressão parcial. Então, simplesmente, essa pressão parcial seria a pressão do componente vezes o volume total vezes as mols do componente. Então, por exemplo, se eu tenho A, simplesmente seria a pressão de A, e aqui, mols de A, tá? Então, vamos supor que eu tenho A e B. Aqui eu defini isso, tá? Aqui seria o componente, e aqui seriam as mols do componente. Então, se eu tenho A, por exemplo, e B, vamos supor que eu tenho uma mistura A e B. Então, eu quero escrever as pressões, eu posso escrever a equação do gás ideal para cada uma delas separadamente. Então, por exemplo, eles estão, uma mistura, né? Eles estão no mesmo recipiente, mas eu posso escrever como pressão parcial de A vezes o volume. Eu coloquei total aqui para que fosse claro que não era só o volume de A, porque o que acontece? A diferença do líquido, o gás, quando ele fica num lugar, ele ocupa o espaço todo que a gente deixa para ele, né? Você vai encher um copo, você enche um copo de água, ele se ajusta com o volume que tem, mas se você tem um copo e deixa um gás ali, ele simplesmente vai se expandir até onde você deixar o recipiente, certo? Então, é o volume total. Se eu tenho A e B, vamos dizer que esse aqui, ele vai também ocupar o mesmo espaço, né? E como eles não estão interagindo entre eles,
é como se eles não estivessem, o outro não estivesse, eu simplesmente ocupei todo o lugar também. Meio estranho, mas funciona. A gente, porque simplesmente seria uma hipótese que eles não estão interagindo, né? E, na verdade, é o que acontece quando a gente tem pressões baixas, tá? Então, aqui seria, se eu estou fazendo de A, simplesmente seria mols de A vezes RT. E se eu quero fazer a mesma coisa para B, seria pressão parcial de B, B, mols de B, RT. Essa pressão parcial não é uma coisa que a gente possa medir, tá, gente? É uma coisa meio inventada, que a gente supõe que é a pressão que exerce esse componente ao sistema, ou seja, esse componente está exercendo, por exemplo, a este recipiente que eu coloquei aqui, essa pressão seria como a contribuição dela. Na verdade, a gente pode medir a pressão total, né? A pressão parcial seria mais complicada, mas as pressões parciais são mais aditivas para pressões, para gases ideais, tá? Então, simplesmente, se eu coloco pressão de A mais pressão de B, seria a pressão que está no recipiente todo, tá? Então, veja só que eu coloquei isso aqui, simplesmente somei pressão de A e pressão de B, e você tem esta expressão. Não é nada do outro mundo, né? Vocês concordam com isso que eu coloquei aqui, né? Simplesmente a gente introduz esta pressão parcial, que vezes o volume total igual ao número de mols do componente, a pressão parcial vezes RT, tá? Então, a gente pode fazer uma equação dos gases para cada um dos componentes que está na mistura, tá? Então, isso tem que ficar claro que isto é volume total, né, gente? Eu já vi pessoas me falando que quanto era o volume depois de que a gente já tinha falado isso várias vezes. Então, veja só que é o volume todo, volume total. Então, se a gente divide, pega esta equação, por exemplo, para um componente I, este poderia ser A, por exemplo, este poderia ser, por exemplo, pressão de A, volume, igual a mols de A sobre RT, certo? Ou se eu escrevo para B, seria RT, e eu posso ter A, B, C, D, até o que eu quiser, né? Porque é uma mistura. Então, se eu pego e divido o total pela equação dos gases ideal completa, eu tenho isso aqui, né? E eu posso simplesmente cancelar este volume total com este volume total. Aqui seria o quê, gente? Isso aqui é o quê? Isso aqui eu posso cancelar, certo? A mistura está na mesma temperatura. A rigor está na mesma temperatura, então a gente poderia também... Eu só quero que vocês me falem o que é isso aqui. Estão pensando? Aqui já cancelei. Isso aqui, olha só, mols de componente sobre as mols totais seria simplesmente a fração, tá? Então, veja que a partir daqui esta equação fica que a pressão parcial seria igual à pressão total vezes a fração. Isso fica claro, gente? Beleza. Então, simplesmente, isto é chamado às vezes de lei de Dalton. Lei de Dalton simplesmente é pressão parcial igual a... Normalmente se escreve ao contrário, né? A fraçãozinha vezes a pressão total, tá? Para que serve isso para bastante coisa, vocês vão ver depois. Mas o mais interessante é o seguinte, já me perguntaram, eu posso usar essa lei de Dalton quando que? Quando é com fração em peso? Vocês que acham? Eu posso usar em fração em peso? Ou é só fração molar? É só fração molar, gente. Eu já vi pessoas colocando fração em peso, mas lembre que esta
esta relação vem dos gases ideais, e ele vem em mol, então é a fração molar, tá? Eu acho que eu coloquei essas contas aqui. Ah, pode ser Y também. Normalmente o pessoal coloca Y quando é um gás, tá? Para fazer diferença. Mas não deixa de ser a fração, é a fração. Beleza, então, por exemplo, aqui tem um gás de exaustão em mol que foi 14% CO2, 6% O2 e 80% NO2. O gás está a 400 Fahrenheit e uma pressão de 765 milímetros de mercúrio. Calcule a pressão parcial de cada componente. Como seria isso? Seria bem simples, né? A pressão parcial eu posso deixar em... Isto aqui está em mol, né? A pressão parcial é esta. E a pressão parcial não tem nada a ver com esta aqui, né, gente? Esta seria a pressão do sistema. E aqui simplesmente seria a pressão parcial. Seria a pressão parcial, seria igual à fração vezes a pressão total. A pressão total a gente tem a pressão total, seria esta aqui. E essas frações a gente tem? Sim, a gente tem as frações. Estas são as frações, e a gente colocaria aqui, e a gente obtém a pressão parcial. Então, seria muito simples, simplesmente pegar aquelas frações, aqui, ponto 14, ponto 06 e ponto 8, e isso você coloca aqui, vezes esse aqui, e a gente encontra as pressões parciais para cada um dos gases. Fechou? Seria isso, bem simples. Aqui, depois, para que vão pensando no próximo ler, tá? Vocês vão ter que fazer algo de gases ideais, e vocês têm que fazer algo de balanços. Então, aqui eu deixei ele. Se vocês querem começar a fazer ele, eu vou colocar ele agora, mas vou deixar uma semana para que vocês pratiquem tudo porque ele tem aqui incluso combustão, tá? Como a gente ficou com o espírito de só fazer um ponto ou alguma coisa assim, ou dois, eu decidi só fazer um. Aqui tem combustão junto, e tem o gases ideais, e tem os balanços atômicos e os outros, então tem tudo. Alguma pergunta, gente? Tá tudo entendido, então? Beleza. Está tudo entendido, eu vou continuar aqui, já no seguinte tema, aproveitando então que já está tudo claro. Então vamos a começar equações de estado e estados correspondentes. Essa equação que eu coloquei antes já era uma equação de estado. PV igual a NRT, isto já é uma equação de estado, tá, gente? Essa já é uma equação de estado, mas a gente vai ver umas reais, ou seja, quando o C está diferente de 1. Então, vou passar rapidamente. Da revisão. Se tem alguma coisa para dizer, a perguntar pela revisão, falem, tá? Não precisa correr, como falei, mas se você está entendendo tudo, e como gases ideais é uma coisa tão conhecida, eu acredito que não nem precisa investir muito tempo ali. Então, novamente, se eu tenho PV contra NRT, e o gás é ideal, eu vou ter uma linha reta, né? Porque sempre só vai ser 1. Mas, se ele é diferente do que 1, significa que eu tenho uma situação de um gás real.
Então, eu posso usar melhor esta equação, porque C vai tomar um valor diferente. Então, como eu posso fazer para encontrar ele? Há diferentes formas. Eu posso usar uma equação de estado cúbica. Então, as equações cúbicas começaram aqui com Van der Waals e simplesmente ele tentou relaxar esses pressupostos colocando que a pressão real do gás seria a pressão de gás ideal menos as forças de atração intermoleculares. Então, ele que fez? Ele simplesmente colocou, foi como uma correção a pressão de gás ideal. Então, simplesmente ele diz, olha, a pressão é igual à pressão de gás ideal, mas eu tenho aqui as forças de atração. Eu tenho um fator A, e esse seria sobre o volume molar ao quadrado, beleza? E o volume simplesmente ele vai ajustar somando um fator B ao volume ocupado pelas moléculas do gás. Às vezes vai ser positivo, às vezes negativo, dependendo qual é como elas interagem, tá? Então, aqui com estes dois fatores, eu vou destacar eles aqui. Com A e com B, ele conseguiu corrigir algumas coisas, tá? Que se isto serve para tudo, não serve para tudo. Tem muitas equações de estado e às vezes elas funcionam muito bem com determinados gases. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de um gás específico, sei lá, eu tenho um processo mais de combustão, ele tem um monte de carbonos lá, você pode usar uma determinada. Você pode usar Liquon, ou vocês vão ver isso com mais detalhe em termodinâmica, porque ali vocês vão ver todas as correlações e vocês vão começar a fazer processos iterativos para calcular estas equações de estado. Essas equações de estado, vocês, normalmente elas são cúbicas, então elas têm três respostas, né? Então, vocês vão, um pouco, matematicamente, demanda um pouquinho mais. Às vezes, você não consegue resolver ela analiticamente, então você tem que fazer um processo iterativo para encontrar a resposta. Eu vou dar uma pequena palestra na semana na SAECA, e eu vou mostrar ali, eu tinha falado para vocês que se queriam aprender um pouquinho a usar o Python para resolver esses sistemas de equações e para usar estas coisas, então vocês podem fazer esse cursinho lá, é um curso vai ser bem básico, tá? Então, essa semana, eu não tinha ela dentro do calendário, mas então essa semana a gente não vai ter aula, porque eu quero apoiar que vocês assistam a semana lá, beleza? E eu vou participar ali ministrando um pequeno curso de Python. E eu vou mostrar como você pode calcular essas coisas. Eu acho que vai ser bem útil para vocês, porque vocês vão ver termodinâmica, ainda vão fazer, né? Então, vocês poderiam calcular através com esses pacotes, com um pacotinho ali que é bem simples de usar, com matemática simbólica, você poderia calcular todas as raízes facilmente, para você não ter que fazer todos esses problemas iterativos que às vezes demandam muito tempo e não é muito eficiente, porque a gente já pode fazer algumas coisas com software, tá? Então, você pode ver isso lá, com mais detalhe. Beleza? Então, aqui a gente está na pressão, a gente está ajustando, simplesmente temos A e B. E como ele encontrou isso? Isso foi o que foi mais elegante, porque simplesmente ele ajustou este A e este B, mas ele encontrou como? Encontrando as raízes encontrando as raízes desses volumes aqui, né? Então, aqui onde vem o princípio de estados correspondentes. Então, veja só o que você tem. Você tem isto aqui é como um sino, né? Dentro deste sino você tem duas faces. Fora deste sino, aqui nesta parte você tem a região de líquido e aqui nesta parte você tem a região do vapor. E por aqui a gente tem a parte que já isso chamamos de temperatura crítica. Então, o que acontece?
Aqui você superou, vamos supor que você está por aqui num ponto, você tem duas fases e você começou a aumentar a temperatura, vai para cima, né? Esta seria, por exemplo, temperatura 1, esta linha, temperatura 2, esta outra linha, temperatura 3, e essa temperatura crítica. Temperatura crítica é que se você aumenta o suficiente a temperatura, você vai afastar tanto as moléculas que você vai ficar por aqui, nesta região. E nessa região você não sabe se você tem um líquido ou um vapor, ou um gás, porque já estão tão afastadas as moléculas que você não sabe, e você tem uma zona que são chamados de fluidos supercríticos, certo? Esses fluidos supercríticos também têm umas aplicações muito interessantes, porque às vezes quando você está nesta região, você pode ter a viscosidade, por exemplo, do gás, que baixa, mas você pode ter a solubilidade do líquido. Então, você, por exemplo, pode aproveitar essas propriedades para processos de separação e para, por exemplo, ter uma bomba mais eficiente, processo mais eficiente. Essas são algumas das áreas que há de pesquisa, fluidos supercríticos, tá? Mas você não deixa de estar aqui nesta região. Como funciona na realidade? Na realidade, vamos supor que eu estou na temperatura 1, e na temperatura 1 eu começo a descer, eu comecei, por exemplo, a apertar, eu tenho uma pressão, como eu posso mostrar isso? Por exemplo, eu tenho aqui um, um, um recipiente, e eu tenho aqui, eu posso colocar aqui uma força, e aqui eu tenho o meu gás. Aqui eu tenho um líquido, né? Vamos dizer que eu tenho um gás, talvez. Eu posso ter, vamos fazer, por exemplo, eu tenho temperatura fixa. Eu tenho temperatura, eu vou fazer uns desenhos melhores depois. Eu tenho T2, sei lá, eu vou usar esta linha aqui. T2, então eu estou como um gás, então eu estou por aqui nesta zona, certo? E vamos supor que eu comecei a aumentar a pressão, ou seja, eu comecei a fazer uma força e o que acontece? Eu vou fazer com verde para vocês me seguirem, tá? Eu comecei por aqui e eu estou na mesma temperatura. E comecei a apertar, 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 e chegou um ponto em que o volume diminuiu tanto que eu consegui, por exemplo, que esse gás que condensar um pouquinho, certo? Então eu tenho uma gotícula. Eu tenho um pouquinho de, eu estou aqui neste ponto, né? Eu tenho já uma gotícula, eu tenho algo de vapor e algo de líquido. Então, eu comecei a apertar mais, e ali que acontece? Aqui eu vou ter uma mistura de líquido nesta região. Isso que acontece, na verdade, a gente aqui, neste ponto, quando a gente está na região de duas fases, a gente não muda a pressão. A pressão fica fixa. A única coisa que muda é a composição. Então, se eu aperto muito, 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 pode ser que eu chegue neste ponto. Eu vou colocar aqui em outra cor. Cheguei neste ponto e o que acontece é que tudo virou gás. Tudo virou líquido, quer dizer. Tudo virou líquido, eu já não tenho mais gás. Eu consegui aumentar tanto a pressão que ele virou líquido. E então, veja só que aqui está diminuindo o volume. Faz sentido, né? Eu estou diminuindo o volume, porque eu estou apertando ele, estou colocando uma pressão nele forte e estou diminuindo o volume. Daí agora eu começo, e ele já diminui, mais dificilmente ele diminui o volume. Por quê? Porque um líquido você já pode considerar mais incompressível, né? Ele é mais difícil de comprimir quando você já desaparece o gás, você já vai ser mais difícil. Mas o que acontece? Então, veja só como a gente percorreu esse caminho com essa linha azul aqui, e essa linha que eu vou colocar agora laranja aqui, mas que estava verde, aqui.
a região onde vai mudando o equilíbrio. A gente tinha duas fases, mas ele começou desde ter pouquinho líquido a ser todo líquido, certo? E a gente aqui está na região do vapor, que estava em verde. Se a gente faz o contrário, então, por exemplo, a gente tem o líquido e começamos, sei lá, começamos a aumentar o volume, ou a diminuir a pressão. Começamos a diminuir a pressão, aqui começa a aparecer a primeira bolha, aqui nesse ponto. Apareceu a primeira bolha aqui. E a gente vai caminhando aqui até... A gente chegou aqui, neste ponto, até que tudo virou vapor novamente. Então, veja só que a gente tem um equilíbrio. Quando a gente vai aumentando a temperatura, a gente chega a um ponto que tem uma temperatura crítica, que é até onde a gente tem essas duas fases, uma distinção das duas fases. Porque acima desse ponto a gente estão tão afastadas as moléculas que a gente não sabe se tem líquido ou gás, tá? Então, essa temperatura crítica, a gente tem esse sino, né? E o que acontece matematicamente? Eu vou colocar isso aqui em esta cor, como ser mais escura. O que acontece com a função matemática? Olha só, este azul acompanha a função matemática, mas a função matemática ela não faz isso. A função matemática faz uma coisa deste tipo. E depois, novamente, ela atinge a realidade. O que está dentro do sino, essa função matemática não faz sentido físico, porque normalmente ela fica constante. Então, se você tem normalmente uma equação, você tem, vamos dizer que você está aqui nessa temperatura 2, né? Que foi a que eu coloquei a linha aqui. Se você está aqui nessa temperatura 2, seus eixos vão ficar aqui. Se você encontra estas raízes do volume, a primeira raiz, a menor, vai ser o volume de líquido, a terceira vai ser o volume do vapor, figurativamente, né? O volume quando está no líquido, quando está no vapor. E aqui você vai ter uma terceira, mas ela não faz sentido físico. Essa simplesmente a gente descarta. Beleza? Ou seja, essa raiz da metade é uma limitação matemática que a gente tem. Então, sempre que você calcula esses volumes, o volume inferior é o volume do líquido, o volume superior é o volume do vapor, e a da metade não tem significado físico, tá? Então, o volume do vapor, ele quase sempre está tudo certo, mas o volume de líquido sempre é debatível, que a gente não pode ser a rigor que seja o volume do líquido, tá? Mas a gente já pode usar para o volume do vapor mais tranquilamente. Agora tem um princípio de estados correspondentes. O princípio de estados correspondentes é o quê? Isso aqui acontece para todos os fluidos. Isso aqui que a gente tem está acontecendo para todos os fluidos. Então, o que a gente faz? Como este comportamento é mais ou menos padrão para todo mundo, a gente pode simplesmente normalizar pela temperatura e pressão crítica. Então, se a gente normaliza para a pressão e temperatura crítica, a gente poderia descrever para a maioria das substâncias. Esse seria o princípio de estados correspondentes, tá? Então, como poderia encontrar estas raízes? Vocês podem fazer isso em casa para brincar, né? Porque você tem um ponto crítico aqui, e esse ponto crítico está tabelado. Então, você pode usar esse conhecimento do ponto crítico e a pressão crítica para você conseguir suas constantes. Então, simplesmente, aqui a gente tem um ponto de inflexão, simplesmente nesta temperatura crítica, ele segue esta linha assim, né? Então, a gente simplesmente faz uma derivada para a temperatura constante, e a segunda derivada, a temperatura constante, como a gente tem um ponto de inflexão, as duas são zero, e a gente consegue encontrar A e B.
E então, simplesmente, a gente obtém essa aqui em função da temperatura crítica e a pressão crítica. Você entende como funciona isso? Ou seja, você, a partir dessa temperatura crítica e pressão crítica, usando esta linha em temperatura crítica, você simplesmente pode calcular A e B. A e B, porque você tem R, você tem T, que seria a temperatura crítica, e P seria a pressão crítica, e você encontraria as três, você já teria só um volume, tá? Porque aqui simplesmente você tem esse volume seria o mesmo. Este V seria só a resposta, aqui neste ponto. E você usa a primeira derivada e a segunda derivada igual a zero para encontrar isso. ¿Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, por exemplo, eu posso encontrar o volume dos gases reais a partir disso. Como eu posso também corrigir? Eu tenho várias equações. Gás ideal, agora eu les mostrei Van der Waals, e, por exemplo, vocês têm o Rayleigh-Kwong, que é uma correção de Van der Waals. Então, vocês vão ver várias. Vocês vão ver Schwab, Rayleigh-Kwong, vão ver várias. E vocês vão ver que cada um tem seu A e seu B, ou tem outro jeito de fazer. Mas simplesmente para todas essas que a gente vê, simplesmente são para a gente tentar usar uma adaptação de nosso gás ideal e adequar isso para ter mais informações, ou se a gente tem desvios muito fortes da idealidade, para a gente conseguir ter eles dentro das nossas equações. Então, é por isso importante. Aqui tem Van der Waals, um exemplo. Eu posso fazer um vídeo com isso, para não ficar aqui fazendo, porque posso fazer um vídeo, mas não é tão importante, simplesmente usar mais ou menos a mesma coisa que vocês já fizeram de gases reais, mas eu vou fazer um vídeo fazendo isso, tá? Acho que fica mais elegante. Então, como eu falei, o princípio de estados correspondentes, simplesmente a gente deixa tudo em função da temperatura crítica e pressão crítica, e até volume crítico. E isso se chama temperatura reduzida, pressão reduzida e volume reduzido. Então, você tem, por exemplo, eu quero a temperatura reduzida. Então, você usa a temperatura do sistema, sei lá, você tem um recipiente a 400 Kelvin. Então, você usa a temperatura do sistema, que seria 400 Kelvin, e você divide pela temperatura crítica. Qual é a temperatura crítica? Daí depende da substância que você tem. Por exemplo, eu tenho, não sei lá, eu tenho dióxido de carbono. Então, tenho dióxido de carbono. Então, eu vou buscar qual é a temperatura crítica. Então, lembra que eu mostrei como era do NIST? NIST. Isso está no plano de ensino, esse site, tá? Por exemplo, ele está aqui em espanhol, porque ele sabe que eu falo espanhol também. Mas eu posso buscar, por exemplo, a espécie de interesse. Então, pode ser interessante. Para o que eu estava falando, monóxido de carbono, por exemplo. Dióxido de carbono, vamos lá. Tenho dióxido de carbono e eu quero dados para fluidos, beleza. Tem isotérmicas, isobáricas. A temperatura, eu falei que eu tinha 300 Kelvin, né? E vou deixar assim. Tenho a densidade, tenho algumas temperaturas. Veja só que eu tenho temperatura crítica nesta parte, certo? A temperatura crítica daí seria 304,12. Veja só que está tabelado, gente. Ou seja, se eu quero a temperatura reduzida, então eu tenho que pegar este dado de uma tabela, ou da internet, ou, por exemplo, de um software,
porque, por exemplo, no Python você pode usar o pacote termo e ele já tem essas variáveis, né? Já tem essas propriedades. Então, simplesmente eu tenho 304.12, beleza. Então, aqui eu coloco a temperatura crítica e vamos supor que dióxido de carbono. Então, aqui eu tenho que ter 304.12 e aqui eu tenho 400 Kelvin. Então, a temperatura reduzida seria em alguma coisa, né? Beleza, 1.3, 15, 2. Beleza. Essa seria a temperatura reduzida. Porque eu estava a 400 Kelvin. Se eu estou a menos, também não importa. Essa temperatura reduzida, pressão reduzida e volume reduzido vai nos ajudar a usar outras abordagens. Por quê? Porque vai ser bem simples. Olha só. Se a gente tem tudo em função das propriedades reducidas, ou seja, temperatura reduzida, pressão reduzida e volume reduzido, vai servir para para muitas substâncias porque elas se comportam do mesmo jeito. É como se, por exemplo, mais ou menos todo mundo tem, sei lá, o umbigo é a metade, né, da pessoa. Então, por exemplo, se eu faço ali na divisão de 2, mais ou menos eu vou ter, sei lá, vai colocar uma injeção, tem que colocar ali no meio. Então, mais ou menos, você vai padronizar isso, porque mais ou menos todo mundo tem no meio a metade, né, ali no umbigo. É mais ou menos isso, né? Como se fosse para normalizar. Não sei se vocês estão, tem claro o conceito de normalizar. Normalizar seria, por exemplo, se eu tenho um maior, eu posso ter, por exemplo, uma curva desse tipo, sei lá. Eu tenho uma curva A e uma curva B. E ela não depende das intensidades, mas eu quero ver a forma. Então, por exemplo, eu tenho esta aqui. E eu tenho esta aqui que fica assim. Beleza? Mas eu não estou me importando, por exemplo, com as intensidades. Então, eu posso simplesmente normalizar, que seria, eu pego o valor maior e vou dividir todos os valores pelo valor maior. Então, vou normalizar com respeito ao maior. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. E você acaba fazendo, por exemplo, um gráfico onde você pode colocar A e B e eles estão bem juntos. E B, por exemplo, que esteja por aqui. Estão praticamente no mesmo lugar. Por quê? Porque não importa as intensidades, importa a forma da curva e se está normalizado com o ponto maior, elas vão ficar iguais. Aqui, neste caso, o ponto maior seria os pontos críticos. Seria a temperatura crítica e pressão crítica. Só que a gente está chamando esses pontos normalizados pressão reduzida, temperatura reduzida e volume reduzido. Esse seria o resumo do assunto. Certo? Para que serve isso? Simplesmente porque eu posso, por exemplo, usar o fator de compressibilidade, que esse o nome é SC, e eu posso usar uma certa curva. Então, por exemplo, eu tenho temperatura reduzida, pressão reduzida e volume reduzido, e eu posso usar uma carta destas que seria para eu conseguir encontrar o fator. Então, eu uso minha pressão reduzida, eu conheço ela, por exemplo, vamos dizer que é 0.6, e eu conheço minha temperatura reduzida, vamos supor que é 1.2. Então, estas são as temperaturas reduzidas, aqui está 1.2. Beleza. Então, vou subir aqui até cruzar com esta linha aqui, eu vou fazer ela aqui. E aqui vou subir até aqui, beleza. Aqui cruzaram. Agora eu vou fazer com verde o eixo, que é onde eu preciso pegar o valor. Aqui vou caminhando. Vai. Beleza. Tento ir reto. Beleza. Então, aqui é mais ou menos 0.88. Certo? Então, se eu tenho essas duas condições, 0.6 de pressão reduzida e 1.2 de temperatura reduzida,
eu vou ter 0,88, ou seja, esse 0,88 significa que a pressão, isso é o volume, sobre nRT é igual a 0,88. Diferente de 1, gente. Entenderam? E eu já posso usar tudo o que eu sei, mas simplesmente eu já tenho que me lembrar que eu não posso usar P1, B1, T2, P2, porque não faz sentido aqui, porque a gente não tem igual constante sempre. Ela depende da temperatura e da pressão, mas eu posso saber a partir da pressão e a temperatura que eu tenho no sistema, eu já poderia saber o volume. Porque eu tenho agora quanto é C, porque este fator de compressibilidade é C. Beleza, gente? Então, ali é o exemplo. Agora, tem outras, aqui eu coloquei uma em... Esta aqui eu encontrei em italiano, tem várias, tem em espanhol, em português, em várias línguas, mas olha só, pressione ridotta e fator de compressibilidade. É a mesma coisa. Vamos supor que você tem uma pressão de você tem uma pressão reduzida de 1,5, você estaria por aqui. Se tem uma temperatura reduzida de 1. Se você tem uma temperatura reduzida de 2, você estaria por aqui. Se você tem 1,2, por exemplo, estaria aqui. Então, vamos supor que, como no exemplo anterior, que eu tinha 1,2, né? Eu tenho 1,2, no exemplo anterior eu fiz o quê? 0,6 e 1,2. Aqui, 0,6 estaria por aqui. E 1,2 estaria por aqui. Ó, veja só que deu a mesma coisa, gente. Mas, por exemplo, eu tenho agora no 1,6, eu tenho 1,5 de pressão reduzida. Se eu tenho 1,5 de pressão reduzida, então eu tenho que ir a 1,5 de pressão reduzida até 1,2. E aqui seria mais ou menos 1,68, né? E, novamente, isso que significa? Que pressão vezes o volume sobre N RT seria igual a 0,68. Beleza? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Beleza. Aqui eu tenho um exemplo, então vamos fazer esse exemplo rapidamente. Tenho CO2, tenho 456 Kelvin, 72,8 atmosferas. Eu tenho as... Eu preciso encontrar as pressões reduzidas, eu vou buscar elas aqui. Pressão... Ah, eu tinha isso já, né? Vamos lá. Eu tinha isso por aqui. Bom, 304... Eu tenho 304 para 304,12 de temperatura crítica e de pressão crítica. Eu tenho 7,34,12 de pressão crítica. Eu tenho 7,3773 megapascais, né? Vamos passar isso a atmosfera. 7,33 megapascais, então seria por 10 a 6. Essa, então seriam 73. E seriam 73
300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim, 300. Então, vou passar isso, está em pascais, vou passar para atmosferas. Então, fica mais ou menos 72,8 atmosferas. Beleza. Então, agora, 72,8 atmosferas. Eu vou colocar aqui. Agora ficou 72,8 atmosferas. Essa seria a pressão crítica. E a temperatura reduzida, agora esqueci aqui quanto era, 304,12 Kelvin. Beleza, então essa seria a temperatura crítica. Agora, temperatura reduzida, então eu uso a temperatura do sistema, 456, sobre a temperatura crítica, 0,12, e aqui vai ser igual a 1, certo? Porque seria pressão do sistema, que seria 72,8 atmosferas, e a pressão crítica seria 72,8 atmosferas. Beleza, agora este seria 456 e 304,12, e esto seria mais ou menos 1,5. Perfeito, se 1,5, então, olha só. E eu vou fazer isso aqui mais fácil. Então, tenho 1, a pressão reduzida seria 1 e a outra, a temperatura reduzida 1,5. Então, vou fazer esse aqui. Pressão reduzida de 1, então eu tenho aqui esta linha, né? Tenho esta linha aqui. E a temperatura reduzida seria 1,5, então seria esta linha aqui. Aqui onde elas se cruzam, eu já uso esse para pegar aqui no eixo. E seria mais ou menos 0,9, né? Aqui eu fiz com a outra. Aqui deu 0,9 alguma coisa. Deixa eu ver, 1,5 fica um pouquinho acima. Aqui onde cruza, bem nesse ponto, um pouquinho acima, né? Bem nesse pontinho onde cruzam as duas. E aqui, por exemplo, se eu tenho aqui nesta escala de baixo, eu poderia usar esta melhor, né? Mas veja só que dá a mesma coisa, dá 0,91, alguma coisinha. Da mesma coisa. Certo? Alguma pergunta de como usar essas tabelinhas? Não? Beleza. Agora, ao final, vamos fazer misturas. Há várias regras para fazer misturas e outras coisas um pouco mais complexas. A gente vai usar aqui a regra de Key. A regra de Key é a mais fácil, simplesmente a gente diz que as misturas, a gente obedece uma lei de misturas, esta temperatura crítica e essa pressão crítica, tá? Então, a temperatura crítica da mistura, simplesmente eu vou colocar a fração desse componente vezes a temperatura crítica desse componente. E o somatório dele vai me dar a temperatura crítica da mistura. Mesma coisa para pressão. Então, uma vez que eu tenho já isso, simplesmente eu já posso usar a temperatura do sistema e encontrar minha condição da mistura, certo? Então, vou fazer este exemplo rapidamente. Eu vou fazer simplesmente usando esta de gases reais, que seria muito mais fácil. Então, vamos lá. Tenho 30. Vamos usar esta. Então, tenho CO2. Então, a temperatura crítica, a gente já sabe, ela estava por aqui. 304,12 Kelvin. A gente também tem CO.
Vamos, a pressão crítica era quanto? Na atmosfera era 72,8. E agora eu vou buscar aqui as do céu. Então, simplesmente vou atrás. Vamos a colocar aqui monóxido de carbono. Monóxido de carbono. A pressão eu quero em atmosferas. Eu coloquei megapascal antes, mas você pode converter também, não tem problema. Vamos pulsar para continuar. Eu não vou colocar temperatura. Vou simplesmente. Tenho que pelo menos voltar os dados, né? Vamos colocar a 300. E aqui seria, então, temperatura crítica 132,86. 132,86 Kelvin. E pressão crítica 132,86 e pressão crítica seria 34,47 atmosferas. 34,47, 48. 48 atmosferas. Beleza. Agora a gente vai fazer a temperatura e pressão reduzidas, né? Então, mas é uma mistura. Então a gente tem que encontrar a da mistura. Então, como seria a da mistura? Veja só que a mistura está a uma temperatura só e a uma pressão só. A gente tem que encontrar agora, para encontrar a temperatura reduzida, temos que encontrar a temperatura crítica da mistura e pressão crítica da mistura. Como faço isso? Eu vou usar simplesmente a equaçãozinha que eu les mostrei aqui. Então, seria, isso está em mol, então, temperatura crítica, não vou apagar isso, vou fazer isso aqui. Temperatura crítica da mistura seria igual ao quê? Seria igual à fração, eu tenho uma fração, primeiro é 30 de CO2, então é 0,3, né? Vezes a temperatura crítica de CO2, que seria que seria 304,12, mais, agora tenho 70% da fração, e esta temperatura crítica seria vezes 132,86. E esta seria 0,3 vezes 32,86. Isto aqui seria 184,24 Kelvin, tá? Essa seria a temperatura crítica da mistura. Agora eu vou fazer a pressão crítica, vou fazer ela por aqui embaixo. Idêntico, gente. 0,3 vezes, agora eu vou usar a pressão crítica da mistura, seria 72,8, mais 0,7, que é a quantidade que tem de CO, vezes a pressão crítica da CO, que seria 34,48. E essa seria 0,3 vezes 72,8, mais 0,7 vezes 34,48. Então, eu tenho que seria 45,98, mais ou menos. Beleza? Atmosferas. Agora eu vou calcular a temperatura e pressão reduzida. Então, temperatura reduzida seria qual? A temperatura do sistema sobre a temperatura crítica. Mas a gente tem agora uma mistura, então tenho que colocar a temperatura crítica da mistura. Então, a temperatura crítica da mistura, qual é? Eu calculei ela, é 184,24.
Qual a temperatura do sistema? A temperatura do sistema é esta aqui, 202,73. Então, a temperatura reduzida, 202,73 dividido 184,24, é mais ou menos 1,1, tá? E a pressão reduzida seria pressão do sistema, 92,04 sobre 45,98. 92,04 dividido 45,98 é mais ou menos 2, beleza? Agora a gente usa nosso gráfico de fator de compressibilidade e vamos primeiro identificar o eixo da pressão reduzida, então é 2, então veja só que eu tenho esse aqui, teria esse aqui, e temperatura reduzida seria 1,1, 1,1, então este aqui, então seria ponto 40, sei lá, como 41, mais ou menos, né? Então, se eu tenho P, V igual a N, R, T, neste caso, eu tenho o quê? Eu tenho gás real, então eu tenho PV sobre nRT igual a C. E isso seria igual a 0,41. Agora, ele pede, use uma equação generalizada de gases para saber qual é a diferença entre um gás, de usar um gás ideal. Então, veja só que a diferença seria, eu tenho aqui, de 1 para 0,41, certo? Então, eu poderia usar, sei lá, eu posso fazer relativo de diferentes formas. Por exemplo, eu posso fazer o erro, né? Por exemplo, se eu uso gás ideal, para gás ideal, C igual a 1. Para gás real, C igual a 0,41. Então, eu poderia calcular o erro relativo, por exemplo, poderia ser C de gás ideal menos C sobre C de gás ideal vezes 100%, por exemplo. Eu teria que identificar qual seria essa diferença que eu quero mostrar. Mas veja só que aqui seria, eu também poderia dizer que uma diferença mais ou menos de 60%, porque olha só que tem ponto 40, mais ou menos aqui, 1. Você está entendendo? Entenderam como funciona? E isso aqui é uma mistura, ou seja, seria um problema bem complexo, mas a gente consegue resolver simplesmente usando uma tabelinha, uma figura, e usando o fator de compressibilidade. Ou seja, umas pessoas já fizeram esses experimentos para fornecer esta informação para a gente. Alguma pergunta? Tá tudo certo, gente? Bom, então, essa era simplesmente a introdução a gases reais e gases ideais. Então, a gente se vê na quinta, beleza? Eu vou lhes mostrar um pouco mais de detalhes de outras coisas de misturas e de outras fases, que a gente está entrando nessa parte do equilíbrio de fases e essas coisas, que são importantes para a gente começar para fazer uma introdução antes de vocês entrarem na termodinâmica, beleza? Então, que sejam felizes, a gente se vê na quinta. Ah, suas notas nota da prova, beleza. Semana que vem eu já tenho elas. Eu estava olhando já elas,
Vocês fizeram uns vídeos legais. Só que elas são difíceis de avaliar porque cada um fez uma coisa diferente, né? Então, eu estou já fazendo elas. Alguns apareceram, alguns pediram à família ajudar no vídeo. Então, eu achei bem simpático. Pelo menos conheço vocês através dos vídeos. Tem outros que não saíram no vídeo, só saiu ali na mão, mas era o espírito do assunto da prova. Eu acho que ficou legal. Eu acredito que vocês pegaram, a maioria pegou aí as ideias. E também, então semana que vem eu acho que eu já posso postar essas notas, beleza? Alguma outra pergunta? A P2 já está para a semana que vem, sim. Mas vai ser o espírito da mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui, eu confiro com o nosso calendário. Uhum. Ok. A gente está aqui, dia 27. Para você, equações de estado, ali está a correspondente, se mistura. Estamos bem certinho. E falta só equilíbrio e depois a revisão. E depois ali já a gente faz a prova. Ou seja, falta ainda esta aula. E na seguinte a gente faz a revisão e depois a prova. Ali nesse projeto vocês já entregaram uma proposta, né? Então vocês já poderiam fazer a ideia é que eu veja seus balanços de massa. Que vocês estejam fazendo já. Como na primeira prova a gente fechou balanços de massa, ainda não tinha reação, né? Mas vocês já imagino que foram colocando aos poucos toda a parte da reação e tudo conforme a gente vai aprendendo, né? Para vocês evoluírem nele. Então, por enquanto, vocês não vão colocar lá seus balanços de energia, porque vocês ainda não fizeram os tópicos, mas já pelo menos ir avançando na nossa parte. Esta entrega é uma entrega parcial, então eu não vou avaliar ela como tal. Eu queria que vocês aproveitassem para me enviar o que vocês já têm e ver seus balanços, para lhe dizer se isso está certo ou não, para lhe dar um feedback. Porque normalmente, pessoal, se não entrega agora e entrega tudo para o final, daí fica mal e a porcentagem do projeto é grande. Então, lembre que não é para fazer aos poucos. Beleza? Se vocês precisam adiar para estudar para a prova e entregar o projeto, eu vou adiar então. Eu posso adiar uma aula. Beleza? Mas vão ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrem que a prova não é no momento. Eu queria ver se para vocês fica mais fácil eu deixar uma prova assim um pouco mais pessoal, mais complexa para uma semana, ou fazer algo mais direto e eu dou um dia. Vocês que acham? Como se sentiram com a prova? Podem falar, gente, que a gente já. Eu vou parar de gravar para vocês falarem, então. E eu já coloco isso.